Olá, obrigado porque você voltou mais uma vez ao canal Voz Batista Brasil. Gostaria de pedir que você nos ajudasse curtindo este vídeo, que você nos ajudasse compartilhando com suas amigas, com seus amigos, para que a plataforma identifique e posicione melhor este canal na sua rede. Gostaria de, nesse momento, trazer aqui uma palavra sobre a eleição do presidente da Convenção Batista Brasileira, que será empossado nesta data na cidade de Foz do Iguaçu por um mandato de 2 anos, portanto até janeiro de 2026. A indagação é: o que a eleição de Pascoal Piragini, pastor interino da Primeira Igreja Batista de Niterói e ex-pastor por muitos anos da Primeira Igreja Batista de Curitiba, o que a eleição dele representa para o povo batista brasileiro e o que a eleição dele representa para a sociedade brasileira, dada a influência que os evangélicos têm tido no Brasil, e os batistas são uma das maiores denominações evangélicas desse país. Primeiramente, uma palavra. Sempre que esses temas vêm aqui ao canal, é necessário dizer às pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que o objetivo desse canal não é uma discussão sobre a fé. Portanto, eu mantenho a minha fé na pessoa de Jesus, o Cristo de Nazaré, e esse canal tem por objetivo, primeiramente, não é discutir a espiritualidade, a teologia cristã, primeiramente não é, poderíamos inclusive tratar disso em algumas ocasiões, mas o objetivo desse canal é tratar da caminhada institucional das igrejas locais, da denominação ou do mundo evangélico de uma maneira geral. Ou seja, aquilo que eu já disse em outro vídeo, uma coisa é o namoro, uma outra coisa é o casamento. Uma coisa é você ter uma relação afetiva com uma pessoa, outra coisa é você ter uma construção de uma família e administração de uma família. Eu diria assim que nosso objetivo número 1 aqui não é tratar da relação afetiva com Deus, com Jesus, mas a nossa relação com a família, com aqueles que fazem parte de uma igreja local, e quais são as implicações políticas, econômicas, administrativas, enfim, dessa caminhada numa igreja local ou numa instituição denominacional, tá bem? Então, primeiramente, colocando isso. E, por outro lado, também colocar inicialmente aqui que a minha palavra é muito clara, no sentido de que o objetivo aqui não é falar da vida pessoal do pastor Pascoal Piragini, até porque eu não conheço quase nada da vida pessoal, e o que eu tenho conhecimento público é uma pessoa que merece o nosso respeito e tem o meu respeito como pessoa, como ser humano, e se tivesse algum problema na sua vida também não seria desrespeitado por isso, não é porque não se trata quem tem erros com desrespeito. Aqui a fala tem a ver com a representação pública, ou seja, o que essa pessoa representa num cargo público, o que ela representa para a caminhada de uma instituição, quais são os impactos da teologia que essa pessoa representa, quais são os impactos da visão política que essa pessoa representa, na nossa vida, na minha vida, na vida dos batistas, na vida da sociedade evangélica do país. É nessa direção, portanto, a minha palavra. E nesse vídeo especificamente, porque nós vamos fazer mais de um vídeo, esse vídeo, primeiro, eu gostaria de falar de 2 experiências que eu tive com o Pascoal Piragini, que identifica, o que ajuda a identificar a cosmovisão e, portanto, a representação dele como presidente da Convenção Batista Brasileira e o que isso impacta na nossa vida. Primeiro, a minha primeira experiência com o Pascoal Piragini foi por volta de meados da década de 80. Eu procurei aqui na minha memória lembrança de quando foi, e na época, ou à época, ele e eu fazíamos parte da Junta de Mocidade da Convenção Batista Brasileira. Era uma organização, uma pessoa jurídica que administrava o trabalho com a Juventude Batista Brasileira. E como membro da Junta de Mocidade da Convenção Batista Brasileira, ele e eu fazíamos parte do conselho editorial
do material produzido pela Juventude Batista Brasileira, principalmente a revista. Na época, pastor Josué Campanhã era o secretário executivo da Junta de Mocidade, e como ele morava em Campinas e havia em Campinas a sede da Juratel, Junta de Rádio e Televisão da Convenção Batista Brasileira, que depois foi à falência, a sede da JUMOC era em Campinas. E certa vez ele e eu estivemos com os demais membros do Conselho Editorial para discutir a definição do conteúdo da revista Juventude no próximo ano, no ano seguinte, alguma coisa desse tipo. E naquela ocasião eu me lembro que um ponto que marcou e que já dava para ter uma ideia das diferenças de visão de mundo, é que estava se discutindo como o tema masturbação seria abordado na revista Juventude. Como o tema masturbação não faz parte da Bíblia, você não encontra esse assunto na Bíblia, então nós tínhamos basicamente duas opções. Nós poderíamos tratar o tema dentro de uma visão da moralidade vigente, ou nós poderíamos tratar o tema dentro de uma abordagem científica. Nós teríamos essa possibilidade. O que a moral falava, o moralismo, o costume, a tradição, o senso comum dizia sobre esse assunto, e o que os estudos científicos diziam a respeito desse assunto, dos benefícios, dos malefícios, enfim, dessa temática. E então isso gerou uma certa tensão, porque nós tivemos posições diferentes. Ele caminhava numa direção, eu caminhava noutra direção. Então, a cosmovisão, ela naquela época ficou caracterizada como sendo uma visão muito mais norteada pela moralidade e pelo senso comum do que pela uma visão que buscava uma investigação mais científica da temática, tá bem? Então, essa aí já pode indicar, se não houve mudança, na questão da sexualidade, não há que se esperar nada diferente do senso comum, da moralidade vigente na nossa sociedade, tá bem? A segunda experiência que eu tive com o atual presidente e que me leva a entender o que é que ele representa, a sua eleição representa para os batistas brasileiros e para a política brasileira, tem a ver com 2007. 2007 ele foi presidente da Convenção Batista Brasileira, e pela primeira vez, e sob a liderança dele, a Convenção Batista Brasileira experimentou a sua mais brutal concentração de poder, e que essa concentração de poder, ela só se expandiu. E ela se expandiu e criou o ápice agora em 2023, e eu posso então dizer o que seria. A justificativa usada em 2007 para essa brutal concentração de poder era de natureza financeira e administrativa. Já naquela época, a Convenção Batista Brasileira vivia suas crises financeiras, as suas dificuldades administrativas em suas organizações, e sob a liderança dele, a proposta era: nós vamos eliminar todas as juntas administrativas com o objetivo de reduzir os custos financeiros e tornar a administração mais eficiente. Essa ideologia bonita. Porém, isso não aconteceu. E eu desafio qualquer estudioso de história, de administração, que faça um levantamento de dados de 2007, 2006 e 2005, por exemplo, e compare com os levantamentos de dados de 2023, 2022 e 2021, e verifique qual foi o avanço efetivo, qual foi a eficácia da estruturação, da mudança da estrutura, que naquela época existia junta de missões mundiais, missões nacionais, de mocidade, enfim, eram diversas juntas que administravam as instituições,
elas foram eliminadas e os executivos dessas juntas passaram a responder diretamente para um grupo chamado Conselho Geral, concentrando o poder. E eu discuti na última vez que eu estive numa reunião do Conselho que era uma vergonha o que acontecia na nossa administração, porque nós temos 7 ou 8 CNPJs ou 7 ou 8 empresas e a cada 3 ou 4 vezes por ano, em 2 dias, se juntava para avaliar, ouvir relatórios e avaliar o andamento das organizações. Fora as dificuldades de ter relatórios transparentes a respeito das nossas instituições. Então, quem conduziu a Convenção Batista Brasileira a essa brutal concentração de poder foi a primeira presidência do pastor Pascoal Piragini, e essa concentração de poder ela vai se estendendo. Essa concentração de poder, e eu vou falar sobre ela no próximo vídeo, como essa concentração de poder foi afetando a vida da teologia, a vida da política denominacional e da nossa representatividade na sociedade, e como isso não alterou a nossa questão de natureza financeira, administrativa, de transparência e de austeridade. Tá bem? Então, nesses 2 aspectos que eu poderia dizer que representa a manutenção de uma moralidade do senso comum e representa a concentração de poder. Agora, essa é a minha visão. Como diz Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto. E então, como aqui não se trata de uma palavra a respeito do caráter, da pessoa, nada disso. É uma questão do pensamento e do que representa o seu papel público na denominação. Eu gostaria que você, que me ouviu agora, escreva aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião, principalmente se você discordar. Eu gostaria muito que você discordasse e colocasse a sua opinião para que nós pudéssemos continuar a nossa reflexão. Forte abraço, obrigado e até o próximo vídeo.